Nesse vídeo nós vamos conversar sobre a reunião do Trump com o Macron e também sobre o fato dos Estados Unidos terem votado junto com a Rússia, Bielorrússia e Coreia do Norte nas Nações Unidas. Fica aqui que hoje a gente vai entender tudo isso. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Juliane e você está no canal Vai e Veja. Seja muito bem-vindo a esse modesto espaço. Por aqui eu converso a respeito de história. Se você não conhece meu canal, por aqui eu converso a respeito de história. Meu foco são a Alemanha nazista e a União Soviética. Também por aqui a gente conversa a respeito de temas atuais, como por exemplo, Oriente Médio, a guerra na Ucrânia, Rússia, América Latina também. Então, se você gosta aí desses temas, se inscreva nesse canal, veja as nossas playlists, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Essas coisas são muito importantes, tá? Eu vou deixar a chave Pix, caso alguém queira fazer aí alguma contribuição financeira ao canal, eu agradeço muitíssimo, tá certo? Então, pessoal, olha só, ontem foi o 3º aniversário da invasão russa à Ucrânia. Os Estados Unidos surpreenderam seus aliados ao ficar ao lado da Rússia em 2 votações nas Nações Unidas. Primeiro, os Estados Unidos se opuseram a uma resolução elaborada pela Europa, condenando as ações de Moscou e apoiando a integridade territorial da Ucrânia. Os Estados Unidos votaram da mesma forma, como eu disse, eles votaram da mesma forma que a Rússia, Bielorrússia e Coreia do Norte. Então, os Estados Unidos elaboraram e votaram uma resolução no Conselho de Segurança da ONU que pedia o fim do conflito, mas não continha nenhuma crítica à Rússia. Então a primeira resolução continha uma crítica à invasão russa, uma crítica à Rússia. Aí os Estados Unidos vetaram. E nisso, pessoal, os Estados Unidos elaboraram uma nova resolução, tirando a Rússia, tirando a crítica à Rússia, tá? Muito bem. Aí o Conselho de Segurança aprovou a resolução, mas os dois aliados importantes dos Estados Unidos, o Reino Unido e a França, se abstiveram depois que suas tentativas de alterar a redação foram vetadas. E aí, pessoal, Macron foi se encontrar com Trump na Casa Branca para discutir sobre possíveis acordos de paz para a guerra, né? Parece que a reunião aí não foi muito proveitosa. Macron chegou à Casa Branca e nem foi recebido pelo Trump, nem teve honrarias de chefe de Estado nem nada. Corrigiu Trump a respeito dos valores enviados à Ucrânia. Macron disse que a Europa financiou 60%, né, dos valores que foram destinados à Ucrânia. Europe is loaning the money to Ukraine. They get their money back. No, in fact, to be frank, we paid 60% of the total effort, and it was through, like the US, loans, guarantee, grants, and we provided real money. Olha só o outro vídeo. Um jornalista falou pro Trump, né? Você disse que Zelensky é um ditador. Usaria as mesmas palavras para se referir a Putin? Reparem aí na expressão do Macron, gente. You called Zelensky a dictator. Would you use the same words regarding Putin? I don't use those words lightly. I think that we're going to see how it all works out. Let's see what happens. Os jornais franceses repercutiram as conversas entre Emmanuel Macron e Donald Trump na Casa Branca sobre a guerra na Ucrânia. Em entrevista à Fox News, o presidente francês disse na segunda-feira, né, ontem, que uma trégua no conflito poderia ser alcançada nas próximas semanas. Mas os jornalistas franceses se mostraram bastante pessimistas, tá, sobre um acordo para a Ucrânia, né? Para o Le Monde, as declarações dos dois presidentes na Casa Branca
mostra um distanciamento crescente entre a Europa e os Estados Unidos. Abre aspas aqui, Le Monde. Macron tentou influenciar a posição americana, querendo obter garantias de segurança em caso de cessar-fogo com a Rússia, mas o presidente americano não assumiu nenhum compromisso. A correspondente do portal de rádio e TV France Info, que acompanhou a visita do Macron à Casa Branca, disse que os dois presidentes falaram o tempo todo de assuntos diferentes. Enquanto Macron buscava garantias de segurança para os ucranianos e europeus num contexto de cessar-fogo ante a ameaça russa, Trump demonstrou só ter um interesse: que o Volodymyr Zelensky assinasse rapidamente o acordo de cessão de parte de terras raras da Ucrânia. O resto é detalhe, né? Foi isso que ela falou. Tudo isso, pessoal, constitui uma mudança grande no cenário internacional. Os Estados Unidos estão se aliando a uma ditadura, a Rússia, em detrimento da Ucrânia e da Europa, que são democracias. Na minha humilde opinião, isso é surreal. Assim você fala, cara, o que tá acontecendo, né? Apesar, né, pessoal, que a gente já sabe que o Trump nunca escondeu a sua simpatia por Vladimir Putin. Tem toda uma história, né, de que o Trump foi beneficiado nas eleições de 2016 pelas empresas de bots lá do Prigozhin, que ele lavou dinheiro para a máfia russa na década de 90. Mas, pessoal, os Estados Unidos são um país, certo? E não é a casa do Trump, né? Então, é uma coisa muito estranha, né? E esse abandono dos aliados, de democracias aliadas, em detrimento da Rússia, é uma coisa muito estranha. Trump tem deixado muito claro que não vê a Rússia como uma ameaça. Para ele, as ameaças aos Estados Unidos são o Irã e a China. Segundo o Wall Street Journal, Putin ofereceu reservas de terras raras dos territórios ucranianos ocupados pela Rússia. Aí, né, pessoal, o ditador russo disse que os americanos poderão ajudar a extrair esses minerais dos territórios ucranianos que a Rússia está ocupando. E que são essas terras raras? Terras raras, pessoal, são um grupo de 17 metais usados na fabricação de carros elétricos, celulares, sistemas e mísseis e outros eletrônicos. De acordo com as estimativas de Kiev, cerca de 5% das terras raras do mundo estão na Ucrânia. Isso inclui milhões de toneladas de reservas de grafite, né, tornando o país um dos 5 principais no fornecimento desse mineral. A Ucrânia também possui 1/3 de todos os depósitos de lítio. Antes do início da guerra, a Ucrânia detinha 7% da produção global de titânio. Alguns destes depósitos minerais foram confiscados pela Rússia desde a invasão. Recursos no valor de 350 milhões de dólares permanecem atualmente nos territórios ocupados pela Rússia. Os Estados Unidos querem diminuir a dependência destes recursos da China, que controla 75% dos territórios de terras raras no mundo. Em dezembro, a China proibiu a exportação de alguns minerais de terras raras para os Estados Unidos. A Ucrânia, desde a época soviética, tem uma indústria bélica bastante desenvolvida, né? O Zelensky apresentou ali alguns produtos de defesa que são produzidos no território ucraniano. Mais de 90% de todos os drones usados em combates no país são produzidos na própria Ucrânia, né? Com a indústria ucraniana. Então vejam aí o vídeo do Zelensky que eu volto aqui para comentar.
Então, pessoal, a Ucrânia também não é um parceiro comercial qualquer, certo? Também tem a sua importância, não só as terras raras, mas a indústria armamentista mesmo, né, da Ucrânia. Teve um grande desenvolvimento desde a grande invasão russa à Ucrânia em 2022, né? Então, eu não sei, pessoal, assim, eu estou sério mesmo com dificuldade de avaliar, de entender, né, o que o Trump tá vendo, o que ninguém tá vendo, né? Porque, assim, de fato, para mim, na minha humilde opinião, né, é muito estranho ele abandonar aliados europeus, democracias, em detrimento da Rússia, que é uma ditadura. É isso aí, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e eu peço aí a sua gentileza para você se inscrever nesse canal, curtir, compartilhar esse vídeo com seus amigos, publicá-lo nas suas redes sociais. Tudo é muito importante, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.